o uso do celular pessoal no trabalho. Olha, gente, no Brasil, as pessoas passam aproximadamente, sabe quantas horas do dia acordado? 16 horas você passa acordado aproximadamente. Mas aí, nessas 16 horas, tem um dado que chama atenção, porque mais da metade desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores. O problema, gente, é que muitas vezes a gente escolhe a hora errada para mexer no celular, né? Muita gente não vê problema em estar no trabalho e, ao mesmo tempo, conectado, interagindo nas redes sociais. Só que isso pode ser um problema sim, tá? E você, acha que não tem problema usar o celular enquanto trabalha ou tá errado? Mas e aí, o patrão pode proibir? Pode mandar embora por justa causa? Esse é o nosso assunto de agora e eu quero que você conte a verdade. Como é que você lida com o celular num ambiente de trabalho? Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Júlia Suete, junto com a advogada Rebeca Nobre. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E o Emerson Vieira, gente, ele tem uma concessionária, ele vai contar pra gente como que é a realidade lá no ambiente de trabalho. Emerson, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria, assim, de iniciar com uma frase que eu tenho, que eu li há muitos anos atrás, e eu trago isso para o nosso dia a dia. Ninguém ao celular é mais importante do que quem está na frente ali naquele momento. Mas a gente que trabalha com público, nós dependemos do uso de celular, porque o celular ele é muito útil. Mas existe a questão da gestão, gerir o tempo, né? Como você disse, 16 horas do dia, a maior parte ela é usada com smartphone. 9 horas e 32 minutos. 9 horas e 32 minutos. É muito, é um dado muito grande. É muito assustador. Então, o que acontece? Primeiro, gestão de tempo e gerir o uso, né? Porque ele é um benefício, mas ele pode se tornar um malefício. Desde Isso que na prática, lá na sua concessionária? Então, a gente teve que desenvolver métodos, né? Por exemplo, a empresa ela disponibiliza de uma linha telefônica que ela é usada exclusivamente para que os funcionários se relacionem com os clientes. Para que assim o seu telefone pessoal, que é aquele que você recebe uma ligação às vezes da namorada, da esposa ou de um colega ou um bate-papo, ele fica meio que de lado, porque infelizmente atrapalha. Você já teve problema com isso? Vários problemas. Problemas comprovados, porque é muito importante para o gestor mostrar para o colaborador até onde aquilo ali está prejudicando ele, está trazendo prejuízo. Até porque, na grande maioria, são remunerados por comissão, né? Por produção. Então, se está atrapalhando ele na produção dele, ele vai atrapalhar ele na remuneração. Então, o gestor ele tem que levar até o colaborador a importância de ele dar importância ao cliente, ao trabalho, né? E não, às vezes, um colega, até mesmo esposa, namorada, essas coisas, né? Atrapalha bastante. Rebeca, e aí, pode proibir celular no ambiente de trabalho? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Então, Roberta, o assunto do telefone no local de trabalho é bem delicado. Por quê? O trabalhador ele não pode ser proibido de usar, mas o que a gente aconselha é que a empresa, o empregador, ele crie um tipo de regulamento para o uso desse aparelho. Porque, querendo ou não, o telefone hoje ele é uma extensão do nosso corpo. Como o Emerson disse, acaba que é involuntário. Então, assim, o que é o ideal? É que o trabalhador ele esteja assim regulamentado ou então assim que haja pelo menos no contrato de trabalho uma forma de uso do telefone de maneira mais saudável, de maneira que não prejudique a atividade ali que ele está exercendo. Acontece que assim existem locais e existem ofícios que não tem como o uso ali do telefone porque de fato atrapalha diretamente naquilo que é a atividade do trabalhador. Então, por exemplo, locais como hospitais, como locais médicos, entre outros, que tratam de alimentação, por exemplo, o uso do telefone e a dispersão que ele causa pode trazer um problema para o local de trabalho e para a atividade exercida. Então, assim, nesses casos, pode sim haver, desde que regulamentado pela empresa, uma política interna, um acordo coletivo, a proibição do uso do telefone nesses horários. Júlia, a gente já falou tanto sobre o celular aqui, né? Principalmente voltado para adolescentes, para crianças, nas escolas. Mas olha que ponto nós chegamos. O celular também está sendo um problema, né? Uma queixa em relação ao desempenho no ambiente de trabalho. E assim, boa tarde, Boa tarde. Eu acredito que o primeiro ponto aí é a gente tomar consciência de que está
prejudicial, porque o que eu percebo, eu vejo dos adultos mesmo, é o não reconhecimento de que eu estou viciado, que eu estou dependente daquilo. E quando a gente não reconhece algo, nada é feito. Então, tomar autoconsciência de que poxa, eu estou, o desempenho de fato está prejudicado. Então, por isso que eu acho muito importante, igual ele comentou, né, a comunicação com os funcionários, vamos expor qual é a consequência da gente ter uma dependência nisso aqui. Vamos olhar as consequências, vamos trazer dados para esses funcionários. Então, assim, eu acredito que a autoconsciência de que eu estou dependente, eu estou estou prejudicado no trabalho, isso precisa estar ciente e claro para o funcionário. Tem gente falando aqui, Roberto, eu fico no celular o tempo todo, da hora que eu acordo até a hora de dormir. Eu só me desapego quando vou comer e dormir. Isso porque eu não tenho nada para fazer. É o comentário do Thiago Rodrigues, de Jardim América. Tem gente falando, boa tarde, eu trabalhei numa empresa que eu não podia mexer no celular para nada, tá? Nunca olhava. A hora que tem que ficar o celular, tinha hora que o celular tinha que ficar trancado. Mas no armário, é isso? E com isso eles me mandaram embora depois de 2 anos, alegando um monte de coisas que nem eram verdadeiras. Interessante falar isso, porque pode dar demissão justa causa, esse uso excessivo do celular? Então, sim. A CLT, ela respalda o empregador, mas assim, não pode ser unicamente o uso no celular. Por exemplo, peguei no meu telefone aqui, justa causa. Isso não pode acontecer. Mas assim, se... Recorrente, exatamente. E aí, o empregador, ele tem que ter um histórico de... advertências, suspensões, ele tem que criar um elemento probatório, vamos dizer assim, de que aquela atividade não pode ser exercida com o telefone porque tira a atenção, e o trabalhador também tem que ficar ciente de que aquilo está atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, eu não posso, como empregador, olhar para o trabalhador e falar, não quero mais que você trabalhe aqui porque você está usando muito o telefone. Não, ele precisa ser notificado desse uso excessivo do aparelho telefone, principalmente se a empresa tiver um regulamento interno e o empregado ele tiver ciente de que aquele uso não é um ambiente saudável para o uso excessivo do telefone. Então, mas sim, pode gerar uma justa causa. Se essas notificações vierem recorrentes, se o empregado ele tiver sido informado constantemente de que aquele uso está atrapalhando o desenvolvimento dele, ele pode sim sofrer uma justa causa. E tem que ter provas, tem que ter câmeras registrando isso? É o ideal, mas assim, como eu falei anteriormente, o ideal é que existam notificações ao trabalhador, informando a ele o motivo daquela justa causa, por exemplo. O trabalhador ele não pode ser surpreendido por essa informação. Então, assim, melhor ainda se tiver câmeras no local de trabalho que comprovem e respaldem o empregador de que aquele trabalhador está sendo recorrente. Mas o ideal é que haja notificações, advertências, principalmente escritas, onde o empregado ele é notificado daquilo e ele receba aquilo, assine informando que foi avisado de que aquela atividade ali está sendo prejudicial ao trabalho. O Emerson, você já chegou a esse ponto de precisar chamar alguém para conversar sobre essa postura? Sim. Já teve a necessidade, mas é muito importante, como ela bem disse, a conscientização, né? Você levar a pessoa a entender que aquilo ali está sendo prejudicial para ela mesma. Porque hoje a gente procura um ambiente de trabalho em harmonia, né? Então é muito importante você levar a pessoa a entender que está fazendo mal para ela mesma. E qual é a reação? A pessoa admite ou ela inventa desculpas? A gente, infelizmente, as pessoas não admitem. Mas é muito importante você chamar a pessoa para fazer um desafio. Você faz um desafio. Vamos ver como que vai melhorar a sua performance. Vamos contar 30 dias a partir de hoje, como que você vai evoluir, como que você vai estar mais focado. E no final dos 30 dias é bom você ter ali um relatório para poder mostrar que foi positivo, e acredito que a pessoa ela vai aderir à sua instrução. O Emerson parece o patrão gente boa, hein? Tem gente falando aqui, meu tempo de trabalho é gerido da seguinte forma: 25 minutos de trabalho concentrado e 5 minutos para beber água, usar o banheiro, ver notificação no celular.
cronometrado para não perder o foco. Qual é a dica, Júlia? Porque às vezes você pensa assim, eu só vou ver se a pessoa me respondeu o que eu perguntei ali no Zap. Quando você vai ver, dali você já foi para outra coisa, já foi para o Instagram, já tá lá nos stories, já tá vendo. E aí, cadê o trabalho? Pois é. Assim, o nosso cérebro, ele fica 30 minutos focado 100% em algo, assim, né? Então, por exemplo, estou estudando, estou no trabalho. 30 minutos, o nosso cérebro consegue ficar focado. Só que por conta da quantidade de estímulos que a gente tem hoje, mais do que isso, o ideal é que a gente faça pausas. Então, excelente esse comentário. Até o tempo, né? Excelente, é exatamente isso. 30 minutos estou focado, 5 a 10 minutos faço uma pausa para respirar. Só que o que eu vejo é que as pessoas acreditam que ficar rolando o feed é uma forma de descanso. Só que, gente, não é o ideal, quando a gente fala de descanso, você passar ali o tempo rolando o feed. O descanso é muito mais do que isso, é você dar um respirar para a mente. E o respirar para a mente é você levantar, beber uma água. Se tem ar livre, vai no ar livre, respira. Mas, assim, descanso é muito mais do que a gente ficar rolando o feed do Instagram. Sem contar que, nesse momento, a gente está consumindo um monte de notícias que não tem nem necessidade, né? O excesso de informação das redes sociais hoje é muito grande e deixa a gente cada vez mais acelerado, causando até ansiedade. Teve até um termo que foi criado por uma universidade internacional de cérebro podre, né? Designado agora para 2025, justamente por esse excesso de consumo de conteúdos que não vão fazer a diferença na sua vida, mas estão lá no Instagram e você não para de consumir. Faça o filtro, tá? Não o filtro do Instagram, mas o filtro para você. Perfeito, arrasou. Júlia, obrigada pela sua participação com a gente. Nada. Muito obrigada também, Rebeca, volta sempre aqui no programa. O Emerson, já falei que você parece ser um patrão gente boa, tá? Boa tarde.